De regresso aqui à Fado TV, a esta outra face, exatamente. Este é um plano interessante de pessoas que nós ou já conhecemos há algum tempo e gostamos de imediato da sua maneira de ser e a sua maneira de estar, ou então recentemente conhecemos e entendemos que é uma mais-valia, pode ser uma mais-valia e uma aprendizagem para todos aqueles que acompanham este movimento aqui na Fado TV. Já agora, peço-vos, se gostarem, partilhem estes apontamentos, coloquem likes também, que é importante, e mais importante ainda é que subscrevam o canal. Desta forma, subscrevendo o canal, estão a ajudar a fortalecer o espírito da Fado TV, a chegar muito mais longe. Neste momento estamos bem perto dos 80 mil ou mais, já ultrapassamos 80 mil pessoas que acompanham a Fado TV, que subscrevem a Fado TV, mas queremos muito mais. Bom, os nossos convidados são convidados especiais, pessoas que gostamos, assim de repente gostamos pela sua maneira de ser e a sua maneira de estar. A pessoa que você vai conhecer é um amante incondicional do fado. E o mundo é tão pequeno, meus amigos, que eu tive o privilégio, em conversa bem recente, de me aperceber que ele foi meu colega. Engraçado. Há tantos anos, no tempo em que eu fiz uma incursão de 20 anos pela Rodoviária Nacional, onde este meu convidado e amigo, desde já e amigo, também trabalhou. Carlos Borga, obrigado. Obrigado, eu. Obrigado pela tua amizade. Muito obrigado, eu. Eu peço desculpa estar a tratar-te por tu, mas... Não fazia sentido outra coisa. Pronto. Carlos, eu falei que és um amante incondicional do fado. É outra face. O que é que te levou a ser este amante incondicional? Bom, eu, desde muito novo, eu nasci em Santarém. Uma aldeia ali perto de Santarém. Estudei na Escola Comercial de Santarém e por volta dos 10, 12 anos havia nas feiras aqueles panfletos com as letras dos fados e eu comprava aquilo, ouvia a rádio e ia aprendendo os fados. E depois os meus amigos iam pedindo, para cantar lá um fadinho, e cantar lá um fadinho, e foi assim que começou. Depois mais tarde, a minha vida profissional foi bem preenchida e já não me deu tanto tempo. Estive na Guiné, 2 anos, 6 anos na Força Aérea e depois dediquei-me ao mundo dos transportes, nomeadamente pela Rodoviária Nacional, tive 5 anos, depois estabeleci-me em Setúbal e estive sempre ligado aos transportes responsabilidade na rodoviária na altura. Diretor de Serviços de Tráfego do Centro de Mercadorias da Rodoviária Nacional. Exatamente. Colegas de profissão. Ele estava no Campo das Cebolas. No Campo das Cebolas, em Lisboa, e eu estava na Casal Ribeiro, nessa altura. Foram 20 anos. Bom, a vida é mesmo assim, o mundo dá uma volta e de repente nós encontramos pessoas que tiveram uma ligação de certa forma com a nossa própria vida profissional também. Carlos, vamos voltar à outra face, o fado. O que é o fado para ti? Para mim, o fado, eu sempre que canto, começo por mencionar quem escreveu as letras e quem compôs a música, porque para mim o fado e aqueles que eu canto representam histórias de vida. E como representam histórias de vida, é importante uma boa dicção e que as pessoas percebam que nós estamos a transmitir uma história de vida, que alguém escreveu e a quem devemos essa inspiração. Essa responsabilidade deve-se aqui, aos conhecimentos que tiveste no mundo do fado? Sim, também, porque eu sempre levei a vida muito a sério. Na minha vida profissional e no fado também. Eu gosto de levar as coisas a sério. E quando canto um fado, preocupo-me de saber quem o escreveu, preocupo-me de saber a biografia desse poeta, e temos poetas a quem devemos tanto, com um espólio riquíssimo, a quem devemos tanto e coisas tão bonitas que de facto nos dá um prazer imenso de cantar determinados poemas. Isso é uma responsabilidade cultural, é não nos esquecermos efetivamente de quem deu o grande nome ao fado, que já não está entre nós, mas é uma responsabilidade de quem canta hoje, na minha opinião, é mencionar autores e os compositores. E os compositores. Exatamente, também. É uma responsabilidade que temos. Há outra particularidade. O Carlos é um amante na apresentação. Também, e muito bem, atenção. E depois, quem assistir a uma apresentação do Carlos no fado vai ficar admirado, porque
De artista para artista, o Carlos veste o casaco, apresenta o artista, vem para o seu lugar, veste o casaco. Se forem 10 artistas, 10 vezes seguidas, veste o casaco. É um ritual de responsabilidade. É uma questão de princípio. Seja onde for, uma casa pequena, uma casa grande. Seja onde for, seja numa taberna, seja num restaurante, seja no Cantinho do Fado, onde estou lá de 15 em 15 dias, como sabes. De facto, acho que devemos levar as coisas a sério, porque eu recordo-me de ver fotografias das pessoas que frequentavam o fado do antigamente e todos eles iam vestidos a rigor. Quer os que ouviam, quer os que cantavam, quer aqueles que iam só para se divertir. Respeitavam efetivamente hoje em dia não aquele há nada local. disso, Carlos. Hoje não é tanto assim e eu lamento que assim seja. E depois, eu atrevo-me a dizer isto, é interessante, seja uma casa grande, uma casa pequena, as pessoas estão a conversar, o Carlos cala-se e fica à espera durante um tempo que as pessoas se calem e que tenham o respeito pelo que vai acontecer a seguir. E quando não se calam, ele chama a atenção. Eu acho que sim, porque de facto o principal cachê dos fadistas amadores é o silêncio. E é silêncio para aquele que canta, que é importante, e o silêncio também é importante para aqueles que querem ouvir, querem partilhar a letra, querem perceber aquilo que o artista, o fadista está a cantar. É importante, portanto, se não houver silêncio, Claro. enfim, não há fado. Hoje em dia estás reformado e a tua vida efetivamente é esta ligação, este carinho, esta dedicação ao mundo do fado. Exatamente. Não fazes mais nada. Neste momento, Respiras, comes. faço algumas coisitas. Portanto, como sou técnico de transportes, dou assistência com duas empresas de transporte. Quando é necessário, vou lá. E depois é o mundo do fado. Carlos, no ambiente familiar, quem te acompanha acredita em ti, aposta em ti, no mundo do fado? Eu acho que sim. E é A tua a minha companheira? aluna. A minha companheira é a minha aluna. É a tua aluna É a minha aluna no fado. e acompanha-te e vai sempre contigo, interpreta também fado já. Sim, já. Está no bom caminho? Está no bom caminho. É uma questão de treinar, tem uma voz linda, só que eu um dia ouvi uma entrevista do Dom Vicente da Câmara em que dizia que existiam muitas vozes bonitas, mas que não sabiam cantar. Não estavam polidas, se calhar. Exatamente. E portanto ela tem uma voz linda, mas tem que aprender a cantar. A vida é mesmo assim, realmente. Quando nós gostamos de algo que esteja ligado, de certa forma, também a esta área cultural, há sempre uma aprendizagem. Tudo vem, há um seguimento de vida, há uma aprendizagem para se conseguir atingir um determinado objetivo. Nunca gravaste, Carlos? Nunca gravei. Porquê? Antes da pandemia tinha mais ou menos as coisas programadas para esse efeito. Depois, entretanto, meteu-se a pandemia e foi decorrendo o tempo e depois, enfim. Mas isso quer dizer o quê? Nunca houve ninguém que se interessasse? Não, nunca houve ninguém. Aliás, as pessoas que eu contactei pediram uma avultada quantia, que eu acho que é desnecessário, porque hoje as redes sociais enfim, divulgam muito aquilo que nós vamos catando por aí. As pessoas que te vão conhecendo é através das redes sociais, é através das tuas apresentações, Exatamente. os fadinhos que interpretas também, Sim, sempre também. com a responsabilidade de dizer autor, compositor. Sempre. Sempre. Isso é importante. Hoje em dia, infelizmente, às vezes as pessoas se esquecem E outros não sabem. e outros não sabem exatamente. E depois o fado, na minha opinião, vale o que vale, o fado, hoje em dia, é necessário que seja bem dito. As Exatamente. palavras. Porque se é uma história de vida, a pessoa que está a ouvir tem que perceber qual é a história que se está a contar. Claro. Porque o poeta escreveu inspirado em qualquer coisa da vida dele ou na vida alheia, e é importante que o fadista transmita às pessoas que o ouvem aquela história de vida. Escreves também? Escrevo umas coisas, mas não estou tentado a cantar coisas minhas. E porquê? Nem nunca cantaste uma coisa tua? Não estou. De vez em quando tenho lá umas coisas, mas não são relevantes. Porquê? Porque nós temos um espólio tão rico em letras, desde João Milhares Barbosa, Carlos Conde, Frederico Brito, tem coisas tão lindas e tantas, que de facto era um desperdício eu estar a gastar o meu tempo quando há coisas tão bem feitas e tão ricas, se eu não as aproveitasse, por quem sabe e quem tinha inspiração para o fazer. As pessoas que te conhecem, e são muitas no mundo do fado, sabendo que tu escreves, nunca te pediram para
Às vezes pedem-me e faço umas quadras, depois faço umas estilhas, mas nunca nada de relevante. A tua ligação ao fado é já quantos anos? Neste momento, talvez há uns 13, 14 anos. Sim, a sério. Mesmo assim, ainda conheceste gente Sim. Do fado, Muito. gente com grande Com quem nome. aprendi muito. Queres mencionar alguns nomes? Destacar alguns nomes? Convivi muito de perto com o filho do Alfredo Marceneiro, o Alfredo Duarte Júnior, exatamente. com quem partilhei muitas noites, porque na altura na Rodoviária Nacional, todas as sextas-feiras, Claro. íamos jantar à Adega Machado, onde ele Exatamente. era presença como fadista. E partilhei coisas. O filho dele, o Vitor, também um grande amigo, e outros muitos que eu de facto admiro e com quem nós aprendemos bastante. Aproveito este momento para desmistificar um pouco a ideia que as pessoas têm de determinados artistas que já andam há muitos anos no mundo do fado e que hoje em dia as pessoas não ligam muito. É um amigo, um querido amigo meu e do Carlos Borga, que já nos cruzámos algumas vezes com o Carlos a apresentar, e esse meu querido amigo que eu vou mencionar o nome sequer, sabes quem é que eu vou falar? Claro que sei. Nuno da Guiar, grande amigo. que continua a ser, independente da idade, as pessoas não perdem a sua qualidade, a sua maneira de ser e a sua maneira de estar, e o saber falar português, que é tão importante, e que o próprio Nuno, não sei se já te apercebeste, faz sempre questão Sempre. de mencionar esse assunto, que é Exatamente. tão importante que o fadista, hoje em dia, ao interpretar, diga certo, conforme foi escrito. Eu ouvi uma entrevista do nosso querido Alfredo Marceneiro, em que ele dizia que era importante, quando se canta o fado, saber as sílabas tónicas, dividir as orações. Ele não era um homem Claro. literado. Aliás, o mas Nuno tem sabia. um fado que diz isso mesmo. Sim. Saber os acentos tónicos e dividir as frases para que as pessoas percebam aquilo que se está a dizer. Não é? Esse teu amor, essa tua paixão pelo fado, tem a ver com que se ganha muito ou que se ganha pouco? Financeiramente? Financeira ganha-se zero. Financeiramente ganha-se zero, mas é uma forma de estar na vida. É uma forma de conviver, de conhecer amigos e de passar a mensagem de alguns poemas que eu gosto imenso e sinto-me feliz por isso. Nomes que estejam na tua memória e que sejam a tua inspiração, de certa forma. Alfredo Marceneiro, António Mourão, foi de facto Mourão, um homem claro. que na altura, quando eu ainda era estudante, ouvia e me inspirou em alguns fados que ainda hoje canto. Professor Ribatejano, ele cantava alguns fados dedicados ao Ribatejo e muitos outros. Se calhar vou-me enganar dizendo que por vezes tens um traçozinho mauriciano, ou não? Não. Não? Convivi algumas vezes com o Maurício numa casa que era o Pátio da Mariquinhas, onde ele ia lá aos finais da noite, mas não foi um homem que me inspirou, porque eu sempre apreciei as vozes redondas e nunca as hoje e eu já tenho comentado isto com alguns amigos. Se voltarmos um pouco ao passado, os grandes mestres do fado antigamente, eles não gritavam o fado. Eles tinham o fado como redondo. E hoje acho que se exagera ao gritar demasiadamente o fado. E eu acho que lhe tira um pouco a beleza, no meu entender, na minha modesta opinião. Por outro lado, quero-vos dizer o seguinte, o fado é, hoje em dia, na minha opinião, é hoje em dia o que é, e está no pedestal onde está, deve-se a nomes que nós já nem mencionamos sequer. Mas foram eles que deram essa contribuição e infelizmente não há reconhecimento. As pessoas partiram, foram-se embora e por vezes há pessoas que nem reconhecem o trabalho que houve nessa altura, as dificuldades que existiam nessa altura para que o fado esteja onde está hoje em dia. Exatamente. Concordas? Concordo plenamente. Por exemplo, já tenho referido isto muitas vezes, Alfredo Marceneiro. Não era um homem, não sabia música e deixou-nos músicas lindas. Claro. Eu já tenho partilhado isto e perguntava porque é que, e ouvi muitas vezes ele referir, como é que ele entendia a música. Sabes como é que ele se inspirava? Era através dos pregões
das varinas. As varinas iam passando e ele ouvia os pregões e era daí que ele tirava o fado bailado, o fado balada e tantos outros que ele deixou para nós e que, de facto, nos deixou um espólio maravilhoso. Volto aqui na outra face, à outra face, efetivamente, porque este perfil que o Carlos tem, que vocês estão a ver neste momento, é o perfil que ele mantém nas apresentações de espetáculos. É o perfil exato que ele mantém com este ar, esta postura, esta maneira de ser e esta maneira de estar. Eu adoro ouvi-lo apresentar espetáculos de fado. Sabe estar. É tão importante cada vez mais, meus amigos, que haja responsabilidade, porque é um momento cultural, que haja responsabilidade. E é por esse facto também que eu convido pessoas com estas características, além de serem já pessoas que fazem parte do meu elo de amizade, são pessoas que merecem o reconhecimento e podem ser, de certa forma, também, estas conversas, uma história de vida para muita gente que esteja do outro lado. Por falar em história de vida, já agora peço-vos o seguinte, não se esqueça, no final de cada espaço aqui na FAD TV, coloquem like nos apontamentos, partilhem com os vossos amigos, que é tão importante, e para nós aqui na FAD TV, este projeto magnífico do meu querido amigo Rui Piloto, que vai subindo com calma, mas poderia subir mais rápido e merecia, na minha opinião, é partilharem, não só partilharem, mas subscreverem o canal. É tão fácil subscrever. Se todas as pessoas que veem estes projetos, estes apontamentos, no final subscrevessem, meus amigos, já tínhamos chegado para cima dos 100 mil subscritores. Nós vamos contar consigo. Carlos, eu no final de cada conversa tenho o atrevimento de pedir aos convidados, alguns que estão inseridos dentro da área da música e que interpretam, tenho o privilégio e a vontade de pedir aos convidados que interpretem um bocadinho só, dando a sua voz, sem guitarra e sem viola neste caso, só para ficar um momento florido. Vamos ouvi-lo? Vamos, sim, senhor. Um bocadinho só. Fernando Pinto Ribeiro escreveu, Jorge Fontes compôs a música Pensando em Ti. Acordei, mas não te vi, fico olhando o teu retrato, que me vê louco sem ti, na solidão do meu quarto. Acordei como quem chama por alguém que se deitou, no calor da minha cama e da noite me deixou, pensando em ti. Lindo esse poema. Lindo esse poema. É muito bonito. O autor? Fernando Pinto Ribeiro. Fernando Pinto Ribeiro. Muito bem. E o compositor da música foi Jorge Fontes, talvez, dizem, foi das melhores composições musicais que ele conseguiu elaborar. Meu querido amigo, colega e um grande apresentador, é um privilégio, porque toda a história que contaste aqui poderá servir de mote para muitos que estão a iniciar uma carreira no mundo do fado. Muito obrigado por teres acreditado neste projeto, obrigado por teres vindo. Muito obrigado e até breve numa apresentação. Até domingo. Obrigado. Até domingo. Muito obrigado. Quanto a vocês também, muito obrigado pela vossa amizade, pela vossa cumplicidade a este projeto. Projeto simples, mas com objetivo. Todos os projetos têm um objetivo. Nós acreditamos em vocês, se vocês acreditarem em nós. Obrigado, até para a semana, se Deus quiser.